Só que o Espírito Santo não obriga a gente a seguir o caminho da verdade. O Espírito Santo não obriga a gente a obedecer a palavra dele. Quem escolhe somos nós, se nós vamos seguir ou se não vamos seguir. Se vamos obedecer ou se não vamos obedecer. Então, a pessoa é quem decide se ela vai andar na honestidade, se ela vai andar na fidelidade, se ela vai andar na justiça, na verdade, se ela vai perdoar, se ela não vai perdoar, se ela vai pedir perdão, se não vai pedir perdão. O Espírito Santo não obriga a gente absolutamente nada. Quem crê é dirigido por ele. Quem não crê, não é dirigido por ele. Quem convence a pessoa a deixar o pecado, quem guia a pessoa a deixar o pecado é o Espírito Santo. Mas não obriga e nem ameaça. Ele apenas quer guiar, quer dirigir a gente. Se a pessoa crê, se a palavra entrou dentro dela e encontrou ali fé, sinceridade, então ela fica enraizada ali dentro e aí ela vai produzindo a força. Vai produzindo a força que a pessoa precisa para deixar tudo. Ela deixa tudo e se entrega e passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Então, quem nos guia a andar na justiça é o Espírito Santo. Quem nos guia a andar na verdade é o Espírito Santo. Mas quem decide se eu vou andar na justiça ou não, não é o Espírito Santo. Quem decide sou eu. Quem decide se você vai andar na justiça ou não, na verdade ou não, não é o Espírito Santo. Ele não obriga, é você quem decide. Você sabe se você está andando na justiça, na verdade ou não. Você pode mostrar para todo mundo que você anda na justiça, mas lá dentro, lá no seu coração, você sabe. O diabo também sabe e o Espírito Santo também sabe. Por exemplo, quem é que convence a pessoa a deixar a injustiça, deixar o pecado e se tornar uma pessoa justa diante de Deus? Quem é? É o Espírito Santo, está aqui. Então, o Espírito Santo fala com a pessoa e deseja guiar a pessoa ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, e a pessoa creu e agora começa a andar na justiça, ou seja, se tornou uma pessoa justa diante de Deus. E o maligno não lhe toca mais. A importância da pessoa ter o Espírito Santo, tem coisas que você não vai suportar ouvir da nossa boca, tem pregações que se a gente falar mais duro você não vai suportar ouvir, você vai guardar mágoa, tem coisas que você não vai suportar, e tem lutas lá fora, tentações dentro de casa, no trabalho, na escola, que você também não irá suportar se você não tiver o quê? O Espírito Santo. E tem coisas que eu não posso nem falar, nem no atendimento. Tem coisas que a gente quer falar que é a verdade, mas a gente passa uma manteiga, amém? Passa uma manteiguinha para ficar mais maleável a palavra, para não afastar a pessoa. Está dando para entender? Porque a gente sabe que a pessoa não vai suportar aquilo. Mas quando vier o Espírito de verdade, fala em voz alta aí, ele vos guiará em toda verdade. Eu escolhi seguir o Espírito Santo. Então eu estou sendo guiado por ele. Eu sigo o Espírito Santo. Eu escolhi seguir minhas próprias vontades. Seguir a mentira. Então eu estou seguindo o espírito enganador. Eu estou seguindo o diabo. Cada pessoa que toma a decisão dela. O bom caminho é o caminho da verdade, sim ou não? Fala assim, o bom caminho é o caminho da justiça, é o caminho da verdade. E esse bom caminho, que é a verdade, que é Jesus, quem é que aponta ele para a gente seguir? Fala alto. O Espírito Santo. Não é ele que aponta? Ou o Espírito Santo aponta o caminho da mentira, o caminho do pecado, o caminho da mágoa, o caminho da malícia, dos maus olhos? Não. O Espírito Santo aponta o bom caminho, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da obediência. E eu escolho, eu decido qual caminho eu vou seguir, com quem eu vou andar, com quem eu vou estar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis o quê? Selados para o dia de quê? Dia de quê, pessoal? Da redenção, tá vendo?
Então, se eu insisto em não seguir a honestidade, a fidelidade, a obediência, a verdade, a justiça, então eu estou entristecendo o Espírito Santo. A pergunta é: o Espírito Santo está feliz com a gente ou está triste? O Espírito Santo está feliz com você ou está triste com você? Você está sendo motivo de alegria para o seu Pai, que é Deus, ou tristeza? Será que as minhas atitudes, será que o meu comportamento está trazendo alegria para o Espírito Santo ou tristeza? Porque se eu estou desagradando a Deus, quem é que está feliz? O espírito da mentira. Se eu estou obedecendo a Deus, quem é que está feliz? O Espírito Santo. E por outro lado, o diabo está revoltado e vai nos caçar com todas as forças que tem para fazer você sair do caminho, do bom caminho, né? Quem é o bom caminho? Jesus. Mas não esqueça, o Espírito Santo é o nosso guia. Ele quer apenas guiar a gente, mas a gente quem decide. Não extingais o Espírito, não desprezeis o quê? Bem forte para Jesus. As profecias. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se eu tenho ou não o Espírito Santo, se eu creio ou não em Deus? Se eu estou seguindo a direção dele, a palavra dele. Se eu estou obedecendo. Se eu não estou obedecendo a Deus, se eu não estou seguindo ao Espírito Santo, então eu não tenho Espírito Santo. Se a pessoa não obedece a Deus, ela não tem o Espírito Santo. Tem? Não tem. Que as ovelhas obedecem? Seu pastor. As ovelhas. Quem é a ovelha obedece o seu pastor. Vamos supor que a pessoa tem o Espírito Santo e começou a desanimar, começou a enfraquecer, começou a desobedecer, começou a fazer o que acha, o que pensa. Então o que ela está fazendo com Deus? Ela está até correndo o risco de instigá-lo, sabe? Extingá-lo da vida dela. Ela está apagando e afastando o Espírito Santo. Quando a gente fala apagando, ninguém apaga o Espírito Santo. Ele está o quê? Se afastando. Na sexta-feira eu orientava o seguinte: leia a Bíblia todos os dias. Quem lê a Bíblia todo dia? Quem lê a Bíblia todo dia? Legal, baixa a mão. Quem não lê? Passa a ler a partir de hoje, todos os dias, 3 jejuns por semana, pessoal. Precisa ser de 12 horas, 24 horas, 6 horinhas. E dependendo, 3 horas de jejum. 3 por semana. Leia a Bíblia todo dia, nem que seja um versículo, mas leia. Para você ter intimidade com quem? Com Deus. Lembra do casamento? Imagina, você mora com a sua esposa e você passa por ela na mesma casa e não fala com ela. Não tem conversa, não tem diálogo. Um olha para o outro, mas não se fala. Que tipo de relacionamento é esse? Não existe. É um relacionamento de mentira, é um relacionamento de fingimento. Então, como é que eu posso ter um relacionamento com Deus se eu não falo com Ele, se eu não converso com Ele, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio a Bíblia, se eu não venho na igreja? Que tipo de relacionamento é esse? Só lê a Bíblia na igreja? Então, se você diz assim, pastor, eu estou entristecendo o Espírito Santo, ou eu estou sendo tentado a entristecer ele, e eu estou resistindo, mas não estou aguentando. Então, vamos orar. Fique de pé, gente.